Então, nós vamos ter a transmissão do texto, né? Antes do cativeiro, a gente tinha falado que provavelmente o texto era copiado pelos levitas, que ficavam responsáveis em ensinar a lei ao povo. Para ensinar a lei, eles tinham que ter cópias, porque os levitas não ficavam centralizados em um lugar só, eles ficavam em cidades espalhadas em várias regiões de Israel. Então, obviamente, eles precisavam ter essas cópias para poder ensinar nas outras regiões de Israel. A gente sabe que uma cópia ficava no templo, em um lugar ali, e o rei também tinha uma cópia, né? De acordo com a lei, o rei tinha que ter uma cópia. A gente sabe que estava uma cópia perdida lá do livro de Deuteronômio na época do rei Ilquias, do sacerdote Ilquias achou, né? Na época do rei Josias. Então, isso significava que muitos reis acabavam se desviando e não obedecendo à lei. Por isso veio tanta idolatria em Israel, principalmente culto a Baal, que invadiu Israel durante muito tempo, né? Até que Elias e Eliseu acabou de vez com aquele culto a Baal. No cativeiro, a gente sabe, então, quando Esdras volta, ele é chamado de escriba, e aí, então, o escriba... Eu vou desligar o som, se vocês quiserem falar, vocês ativem de novo, só para não ficar chiado de fundo aqui, tá? Então, os escribas, parece que Esdras era de uma classe de escribas, e ele vai, então, ser chamado de escriba hábil. Lá no hebraico é o escriba que escreve rapidamente. E nessa classe de escribas a gente vai ter essa tradição no período interbíblico. Tá? Nós não temos cópias tão antigas que sejam antes deste período. Nos manuscritos do Mar Morto ali você vai ter no máximo no ano 300 a.C., talvez até do ano 400, porque existe uma dificuldade de datar alguns manuscritos. Anterior a isso, você não tem nenhum manuscrito encontrado. Mas já é muito porque, antes de 1947, 48, quando se achou os manuscritos, você tinha um manuscrito inteiro, né, um códice inteiro só, que era o B19, que é do ano 1010, e alguns fragmentos que chegavam no máximo ao século IX a.C. Mas era muito fragmentado. Com o achado do manuscrito do Mar Morto, a gente percebe que a antiguidade do manuscrito não significava nada em termos de preservação textual, porque eu já expliquei para vocês que o texto massorético é praticamente idêntico ao texto de Qumran, mesmo tendo mais de 1.100 anos de transmissão textual. Então, é a prova de que a antiguidade do manuscrito não significa nada. Deve-se levar em conta a fidelidade de transmissão do texto. E a fidelidade de transmissão do texto você só consegue perceber comparando o texto com outros textos. Então, a gente vai tentar ver o que aconteceu nesse período interbíblico até o primeiro século, que é a era da igreja, né? E depois era apostólica, o fim da era apostólica. E qualquer coisa vocês podem interromper também, tá? Então, o livro clássico dos clássicos é do nosso amado pastor Ernesto Tonin, é o livro mais completo que a gente tem sobre o período interbíblico em português. Tem outros que vão falar do período, mas
especificamente, assim como Ernesto Tolini fez, é só esse livro. Hoje é publicado pela Ragnos. Essa edição ela está bem melhor porque eles revisaram as citações, organizaram as tabelas, né? Aquela versão antiga ela era muito antigona, então estava uma impressão meio esquisita. Essa impressão está bem melhor e acho que já tem para Kindle também. Está disponível para comprar na Amazon para Kindle. Então, o melhor texto que a gente tem sobre o período interbíblico. É, ele vai falar, então, da influência dos impérios para a formação do ambiente do Novo Testamento. E vai falar de escriba, de fariseu, de todas essas coisas. Também tem lá no livro de geografia, né? Também é publicado pela Ragnos. É, só os mapas que no livro de geografia ficou muito legal, não. A versão antiga dos mapas era melhor. Os desenhos, né, dos mapas. Mas o conteúdo da geografia está mais bem organizado também na edição da Ragnos. E ali também vai ter muita coisa da formação do ambiente do Novo Testamento. E quando você abre o Novo Testamento, você tem uma classe de escribas mais bem definida ali, juntamente com os fariseus, né? Eu acho que todas as vezes que, não tenho certeza, mas parece que todas as vezes que cita escriba, cita escriba e fariseu. Quase todas as vezes no Testamento é junto os escribas e os fariseus. Então, o período interbíblico é esse período da pregação do profeta Malaquias, que é mais ou menos ali para 430 a.C., até mais ou menos no ano 33, 30 e pouco depois de Cristo, quando João Batista começa a pregar. A gente arredonda para 400, mas é quase 500, né? Uns 460 anos, mais ou menos, de história. E nesse período nós temos um silêncio profético. Quer dizer que nenhum profeta se levantou para dizer está falando em nome de Deus. Os próprios livros apócrifos de Primeira e Segunda Macabeus, eu falei para vocês lá o Jesus Ben Sirac, né? Eles reconhecem que havia um silêncio profético que é, o, o espírito profético havia cessado com Malaquias mesmo. Aí vem João Batista, João Jesus, acho que fala João Jesus, o João Batista pregando, né, voz que clama no deserto. Ele então é, é um intermediário entre o Antigo e o Novo Testamento. É o precursor do Messias. Então ele vem trazendo a mensagem e todos reconheceram João Batista como profeta. Mesmo os fariseus tinham medo de não chamá-lo de profeta, né? Então era inegável que ele era profeta naquele sentido do camarada que trazia a palavra de Deus, não de forma escrita, mas é visto como aquele precursor do Messias. Então a gente entra no período intertestamentário ou interbíblico. Há uns debates sobre também as terminologias que se usa para o período. Interbíblico, intertestamento, e aí vai. O que aconteceu nesse período que é interessante para a crítica bíblica e até a explicação pelo fato de muitos manuscritos poderem ter sido perdidos. É porque vocês conhecem lá a história de Antíoco Epifanes, então entre 175 e 163 a.C., o Antíoco Epifanes ele dominou o cenário palestino e ele ordenou a destruição dos exemplares da lei. Então, provavelmente, não, com certeza queimou muitos textos, né, muitos manuscritos.
quem era achado exemplar era morto. Então, muitas pessoas, né, com menos convicções podem ter entregado seus manuscritos ou denunciado também, né? E aí as cópias que os mais fiéis tinham, elas tinham que ser escondidas. É o próprio caso de Qumran, né? Qumran tinha 11 cavernas lá no deserto da Judéia, e nessas 11 cavernas foram escondidos manuscritos. A gente não sabe desde quando, pode ser que esse manuscrito é antes do período romano. Alguém pode pensar que esconderam só por causa dos romanos, não, mas esse já estava lá, a comunidade há muitos anos, né? E os manuscritos são muito anteriores ao período romano. Então, se a gente tem manuscritos até de 200, 300 antes de Cristo, com certeza eles foram escondidos também nessa perseguição de Antíoco Epífanes. Mas é lógico que alguns foram escondidos, não todos puderam ser salvos, né? E os que se mantiveram fiéis preservaram esses manuscritos, principalmente a família dos Macabeus, que é a história lá dos livros de Primeira e Segunda Macabeus, que são livros que a gente não considera inspirados, mas são livros que têm uma parte histórica importante para ser conhecida, que é por causa desta família que não se acabou, né, os judeus completamente. Você sabe que o Antíoco Epifânio mandava até sacrificar porco no templo. As maiores blasfêmias possíveis ele fazia, e curiosamente ele pegava e mandava queimar e destruir os exemplares da lei. Tudo bem? Então, o que alguns estudiosos falam? Bom, se você está sendo perseguido também para entregar as cópias, o cara pode dar uma de mais é, esperto, né? Ah, tem uma cópia aqui. Pega uma cópia porcaria, entrega, e as cópias mais fiéis, mais dignas, esconde, entendeu? Então, até ajudou a preservar as cópias mais fiéis. As cópias que não valiam nada, estavam erradas, ou textos espúrios, o camarada entregava para o rei, não sabia hebraico mesmo, né? Como que ele ia conferir se aquela cópia era boa ou não? Mas quem conhecia, dá uma cópia qualquer lá para o cara e fala que está entregando um texto da lei. No caso do Novo Testamento, depois vai ter também perseguição, é, mas os cristãos enrolavam pergaminhos da Ilíada e jogava dentro do, do rolo os textos bíblicos, né? Agora é da Ilíada, lá dentro tinha um texto bíblico. Então era usado uma estratégia também. Podiam inventar cópias falsas para dizer que era da lei, para tentar preservar, houve de tudo, né? E aqueles que perseguiam não conheciam o hebraico mesmo, para como que eles iam diferenciar de um texto qualquer e de um texto original. Acho que Antíoco Epifânio ia pegar o texto lá e falar, deixa eu ver se é uma cópia da lei mesmo. Ele não era judeu, não sabia hebraico, né? Muito menos o hebraico arcaico, nem mesmo os judeus, todos os judeus conheciam, porque já falavam aramaico, imagina um grego, né? O sírio, mas fala grega, iria conhecer os textos originais em hebraico. Então, nessa, muitas cópias melhores foram escondidas e cópias falsas e piores foram entregues. Uma forma de Deus, que até Deus usou para preservar as cópias também.
Deu para entender isso aí? Ah, você está sendo perseguido. Ah, me dá aí a Bíblia que você tem. Ah, pega a Bíblia velha lá que está toda zoada já e entrega. Né? Pega uma versão que você não gosta e fala, leva aí. É, pega uma cópia falsa. O rei não ia ter capacidade para identificar. Então, foram preservadas escondidas. A gente acha manuscritos nas cavernas, nas chamadas Gemizá, que era uma espécie de anexo das sinagogas, e ficaram guardados alguns manuscritos hebraicos, e também se espalhou em outros lugares do mundo outras cópias e versões em outras línguas também. Esse período, principalmente de Antíoco Epifânio, foi um período muito crítico para a preservação do texto bíblico. E a gente pode entender isso aí como uma forma de Deus preservar sua palavra por meio da luta desse povo, né? Daqueles fiéis, porque aqueles que eram infiéis acabaram se helenizando, não se importavam com as cópias bíblicas, né? Não se importavam com o texto, não se importavam nem com a cultura hebraica. Eles acabaram sacrificando. Se você ler o livro de Macabeus, você vai ver que o próprio Judas Macabeus, né? Ele fere lá o cara que estava sacrificando porco no templo, que era um judeu. Então, eles resistiram até contra os seus próprios, o próprio povo que era infiel, porque foi uma família que lutou. As outras famílias ali, a maioria, não, não tinha força, não tinha fidelidade suficiente para resistir a essa perseguição. Então, foi um período muito crítico. Como a gente falou, depois vai ter Novo Testamento também, né, no período da igreja, uma grande perseguição para destruir as cópias do Novo Testamento também. E até do Antigo também, né? Porque os cristãos também preservavam as cópias do Antigo Testamento. Nesse período também se forma o que a gente chama de partidos políticos religiosos judaicos, né? Fariseus, saduceus, essênios, zelotes, herodianos, os próprios cristãos, eles vão aparecer nesse período do Novo Testamento. E todos esses grupos também preservavam o texto do Antigo Testamento, ou no próprio original hebraico, ou no Targum, né, o Targumim, que são os textos aramaicos, ou nas versões em grego, que havia várias versões em grego também. A gente conhece mais a Septuaginta, mas na verdade tem várias versões em grego. Mas vocês têm que ler o livro do Fischer, né? O texto do Antigo Testamento. Aí tem lá uma. Depois, quem tiver, dá uma olhada também no do Edson Francisco, que é Manual da Bíblia Hebraica, terceira edição, que ali é bem mais detalhado. Então, é bom dar uma olhada para verificar essas versões e depois nós vamos falar, né, de cada uma delas. Aí nós temos o período de Jesus até a morte dos apóstolos. Então, coloca aí mais ou menos 36, por causa dos erros de datação. Até 100, mas pode jogar isso um pouquinho depois, 105, depois de Cristo, mais ou menos, até a morte de João. Esse período, então, também houve a preservação, tanto pelos vários grupos judaicos, como pelos grupos cristãos, né, e até sectários. Teve vários grupos sectários que acabaram preservando textos do Antigo Testamento em versões, até as versões coptas, né? No Egito, vocês vão ter as versões sírias, você vai ter várias outras versões que mesmo aqueles grupos sectários dentro do cristianismo ou do judaísmo
dos vários tipos de judaísmo do primeiro século, você vai ter também eles preservando as cópias, porque interessava para eles alguns desses textos. Que a gente tem, na verdade, pela comparação com o que é dito no Novo Testamento, com o Corão, com outros textos, é que o cânon já estava fechado na época de Jesus. Até um pouco antes, lá por volta de 190, o próprio Ben Sirac vai falar que o avô dele comentava sobre a lei, os profetas e os escritos. E essa tríplice divisão da Bíblia hebraica que a gente usa até hoje, que Jesus cita lá em João 24, 44. Então você tem todos os livros do Antigo Testamento, do cânon do Antigo Testamento, citados no Novo Testamento, exceto Esther e Cantares, né? E você tem essa tríplice divisão já presente no período de Jesus. Então, alguns críticos discordam disso, tá? Principalmente aqueles que querem defender um cânon mais aberto. Eles vão dizer que somente em Jâmnia, ou Yavne, que num concílio, né, chamado Concílio de Jâmnia, que os rabinos definiram o cânon do Antigo. E outros vão dizer que só mais tarde, no século II, é que se fechou esse cânon. Só que não dá para confiar nesses camaradas que falam isso, porque eles não têm uma noção de inspiração muito certa, e são principalmente aqueles que querem incluir livros apócrifos no cânon do Novo Testamento. Em termos de manuscrito e preservação manuscrita, nós temos bem claro que foram preservados, foi preservado um cânon de 39 livros, como é na Bíblia Protestante, embora, lógico, o número de livros era diferenciado, porque alguns eram colecionados juntos, né? Primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas. Então, esse primeiro e segundo era um só. Esdras e Neemias era um livro só. Talvez eu já tenha falado para vocês. Provavelmente o rolo com os 12 profetas era um rolo só. Ou as próprias Megilotes colecionadas como um rolo só. Que é Eclesiastes, Esther, Cantares, são os Ruth, né? São os livros chamados de Megiló. Livros pequenos eram colecionados juntos e muitas citações. Vão falar de 24 livros, alguns vão tentar falar de 22 para se encaixar nas 22 letras do alfabeto hebraico, mas isso é por causa da junção desses livros pequenos e desse primeiro e segundo. Conta a tradição que primeiro e segundo Samuel, por exemplo, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas eram um rolo só no hebraico, e na hora de traduzir para o grego necessitou de mais de um rolo, porque o grego o hebraico é mais econômico, né? Como o hebraico é língua aglutinante, então é uma língua mais econômica do que o grego, que é uma língua declinável e não é aglutinante. Então, por causa disso, se dividiu em dois rolos, o que era em um rolo só. Mas é mais tradição e não tem tanta informação sobre isso. O que a gente sabe é que na época de Jesus, já um cânon desses 39 livros que a gente tem hoje era colecionado em três seções diferentes: Torá, Nevim e Ketuvim, que é o acrônimo, né, para Tanakh. Então, Tanakh é o acrônimo de Torá, Nevim, Ketuvim. Vocês já ouviram o nome Tanakh, né? Torá são os 5 livros da lei. Para Tanakh é o nome para a Bíblia hebraica inteira. Se você comprar a Bíblia hebraica numa livraria judaica, você tem que falar Tanakh.
que são esses 39 livros do Antigo Testamento. Então, Jesus cita lá, ó, e disse: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e na Torá, nos profetas, Neviim. E nos Salmos é o Ketuvim, porque o Salmo, o Terrilim, né, em hebraico, é o primeiro livro dos Ketuvim. Às vezes citava o primeiro livro como representante da coleção inteira. Então é a tríplice divisão da Bíblia hebraica. Lembra que, para a divisão da Bíblia hebraica, Neviim vai de Josué até Malaquias, tá? Então não tem a divisão livro histórico. Torá, lei. Não tem na Bíblia hebraica livro histórico. Depois profetas maiores, profetas menores. Às vezes divide assim, Neviim, Aharonim, Neviim, Rishonim, os primeiros profetas, e Neviim, Aharonim, os últimos profetas. Que são os anteriores ao cativeiro, os posteriores ao cativeiro. Mas não é muito ajustado isso. Né? É de Josué até Malaquias é chamado Neviim. E o Ketuvim vai ter Esdras, a Bíblia hebraica termina com o segundo Crônicas, Esdras, Neemias, vai ter Daniel no Ketuvim, vai ter uma divisão diferente, tá? Por coletâneas que foram se agrupando à medida que a história avançava. Tá certo? Perguntas? Então Jesus vai citar lá o profeta, né? Diz, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, e cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aí há várias questões interessantes da tradição da sinagoga. Tá? Primeiro, por que Jesus pega lá o livro, foi dado a ele o livro do profeta Isaías? Se vocês perceberem na Bíblia hebraica que vocês têm aí, era dividida em parashaiot. O que são as parashaiot? As divisões de leitura na sinagoga. Na tradição Ashkenazim, se lê uma porção da Torá por semana. Na tradição sefaradi, eu acho que é três, cada, cada 3 anos lê. É a leitura de um ano na visão Ashkenazi e a leitura de 3 anos na visão sefaradi, se eu não me engano. Tá? Tem uma tradição diferente. Mas, no geral, é uma leitura da Torá, só a Torá, tá? Durante um ano. Se você pegar um calendário judaico aí na internet, vai estar qual é a leitura do sábado agora. Eles já dividem ad eterno. É feito o calendário judaico, calculado tudo direitinho. A sessão da Paraxá do sábado que vem, eu ver se eu acho aqui, ó. Calendário Paraxá 2023. Ó, que dia é hoje? 15. O dia 8 era Vaikra. Tá lendo a sessão do Vaikra. Vaikra é Levítico, né? Vamos ver se vai mostrar qual que é o próximo sábado.
Não, fica 2022, fica 2023. É que esse que tem outra tradição. Mas se você for para achar 2023, ele vai mostrar lá o calendário judaico e vai dizer quando que é a leitura no próximo sábado. Aqui está 2023. Cadê? Nós estamos em 15, 16, 17. É, vai ser a sessão de Corá, Coré, né? Então está no livro de Números, que é o Bamidbar. E aí no Bamidbar, de Números, tem uma sessão que chama Corá. Então 17 de junho é essa divisão da Paraxá. Aqui, ó, Kabbalah. No final, então, cada dia da semana, cada sábado, se lê uma porção. Essa porção é chamada de Paraxá, é a porção da Torá. Aí, acabando essa sessão da Torá, você tem a Haftará. A Haftará é um trecho dos profetas, que vai de Josué a Malaquias, que tem alguma relação com aquela Paraxaiot lá, aquela Paraxá. E há uma curiosidade nesse fato, porque os pesquisadores judeus falaram: "Ah, Jesus leu uma Haftará, não há dúvida nenhuma. E depois de terminar a Paraxá, ele foi entregado o livro porque era a Haftará daquela semana. Nas listas da Haftará, esse texto se perdeu. Essa, essa, essa Haftará se perdeu. Ela sumiu das listas. Aí um pesquisador judeu falou: "Não, Jesus era judeu, não tem por que não ter nas listas antigas." Aí ele achou numa lista antiga. Quer dizer que o judaísmo rabínico propositadamente tirou essa paraxaiota, essa paraxá, paraxaiota plural, essa paraxá das listas, justamente porque aqui Jesus tinha lido. Vamos ver como que é o judaísmo rabínico. Hoje não tem mais essa paraxá que Jesus leu. Mas ninguém duvida que ele leu a paraxá. Aí até aqui, quer ver? A Haftará perdida. É um lugar que você vai achar, é a Haftará perdida. Ou a Haftará de Jesus, quer ver? Haftará de Jesus. É que está no site Apologia Judaica. Eu vou mandar para vocês aqui no link. Lá no HL. E vou mandar no link aqui. Então vai dizer, né, saiu até no jornal, um jornal famoso, que saiu chamado Haaretz, e onde foi parar a lista do texto de Isaías 61, né, em diante. O texto foi deliberadamente tirado da tradição judaica. E aí ele vai citar outros, Isaías 7,14, Isaías 52, 13 e 14, Isaías 53, 1 a 6, justamente o texto messiânico, né? Então ainda tem esse problema de que a tradição judaica rabínica, né? Eu gosto de falar judaica porque o Novo Testamento preserva a tradição judaica, né? O problema é a tradição rabínica.
A tradição rabínica atrapalhou até, porque ela não fez uma apologética muito clara. Ela fazia uma apologética escondida. Qual era a estratégia? É, não falar o nome e omitir qualquer coisa que tivesse referência ao cristianismo, entendeu? Então, eles faziam nomes codificados, como fazem até hoje, e omitiam algumas coisas que tinham a ver com o cristianismo na tradição judaica. Por isso, muita coisa acabou se perdendo, foi muita coisa encontrada e comparada depois do achado de Qumran, porque em Qumran eles não eram fariseus. E aí então se entende que essa tradição farisaica, ela, vamos dizer assim, patenteou o judaísmo, só é judeu quem for fariseu, e excluiu todas as outras tradições que usavam mesmo as fontes comuns. Mas como nada se perde, aí depois dos achados do Mar Morto, nós temos o que é chamado de tertius comparationis, uma terceira via para comparar, né? E essa terceira via mostra que tinham tradições que são preservadas no Novo Testamento e que foram omitidas na tradição rabínica posterior. Esse é um caso clássico, né? A Paraxá de Jesus, a Haftará de Jesus desapareceu e aquelas que se referiam ao Messias também. Certo, senhores? Dúvidas aí? Então, o que a gente tem aqui, está bem pequenininho, deixa eu ver se eu consigo. Eu já mostrei em algum determinado lugar, mas você tem a tríplice divisão, né? Torá, Nevim e Ketuvim. São lei, profetas e escritos. A lei é mais fácil, a gente conhece, de Gênesis a Deuteronômio. Os profetas, você vai ter profetas anteriores, Josué, Juiz, Samuel e Reis. Profetas posteriores, daí Jeremias, Ezequiel, os 12. Esse Samuel está no primeiro e segundo Samuel, né? Reis, primeiro e segundo Reis, os 12 como uma coletânea. Depois você tem os Ketuvim, Salmos, Provérbios e Jó. Os 5 rolos, que é o Cântico, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes. E os livros que a gente chamaria de mais históricos, né? Porque Daniel, como ele conta muito a questão da história de Israel no cativeiro, também ele foi agrupado assim. Então, Daniel é das Neemias e Crônicas. Ainda há essa divisão, e com uma ou outra diferença, provavelmente é essa divisão que Jesus, essa mesma divisão que Jesus usava, e esses textos eram chamados de escritura, tá? No grego, ou grafê, ou grafai, grafê singular, grafai plural, ou escritura, grafê, ou escrituras, grafai, ou gegraftai, que é a forma do perfeito, está escrito. Então, esses termos eram usados somente para esses escritos. Os outros escritos não eram usados como escritura. Até foram citados como referências, né? Mas não foram chamados de escritura. Então, esta Bíblia hebraica foi preservada nesse período, tá? Você tem lá no 1 Samuel 21:6 citado. Fala, ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam. Você tem muitos livros, principalmente em inglês, mas agora nas nossas Bíblias você tem as referências cruzadas lá. No Novo Testamento grego, aquela edição crítica, capinha vermelha,
você tem lá citações e alusões do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ela tem a lista lá, livro por livro, né? Onde é citado. E tem, acho que a Vida Nova tem um livro desse tipo aí, mas eu sei que em inglês tem vários. Então, todas as citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. O Alfred Edersheim, que escreve sobre os dias na vida de Jesus, o Messias, os tempos na vida de Jesus e o Messias, é um livro de domínio público. Dá para comprar baratinho na Amazon, para Kindle. É gigantesco o livro. Ele coloca todas as citações do Novo Testamento que tem uma referência, um comentário na tradição rabínica também. Então, essas coletâneas são interessantes para a gente ver como o Antigo Testamento foi preservado pelo próprio Novo Testamento, né? O Salmo 110 também é citado lá em Marcos 12, 36 e 37. O próprio Davi disse pelo Espírito: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escada dos teus pés. Pois que Davi mesmo me chama Senhor, como é logo seu filho, a grande multidão o ouvir de boa vontade. Essas citações do Antigo Testamento no Novo Testamento, elas são muito variadas. Algumas vão seguir mais de perto o que a gente chama de Septuaginta, tá? Mas depois eu vou falar sobre a Septuaginta, que é um grande problema. Algumas vão seguir um texto targúmico e algumas vão seguir mais de perto o texto massorético e outras citações não vão seguir nada, tá? A gente costuma ouvir, mesmo nos livros de introdução, que as citações do Novo Testamento são citações da Septuaginta. Isso não é bem verdade, tá? Elas podem estar mais próximas do texto grego, que a gente chama hoje de Septuaginta, mas na época nem existia desse jeito, tá? Algumas são mais parecidas com o Targum, e às vezes o Targum está muito próximo da Septuaginta, então você não sabe se é Targum traduzido para o grego ou se é uma versão grega que já circulava. E algumas, talvez, seguindo um texto proto-massorético, que o texto massorético mesmo só surgiu lá no final do século VIII até o século XI. Então não existiu o texto massorético na época de Jesus. Existia somente um texto consonantal. Então, às vezes, era citação de cabeça, não exatamente literal, né? Então, é bem complexo que tipo de citação é encontrado no Testamento. A história que eles usavam só a Septuaginta é mais lendário do que outra coisa. Então, Jesus vai citar certas expressões que também até a gente percebe que o texto massorético muitas vezes não quer se adequar à citação neotestamentária, né? Às vezes até adulterando mesmo para ser diferente da citação neotestamentária. Nem que seja na vocalização, porque o texto consonantal é uma, a vocalização é outra, tá? Então nós vamos ver isso aí também. Às vezes na vocalização o cara dava uma interpretação do texto. Jesus citando de novo Davi aí, ó. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi. O que ele está falando? De Miqueias 5:2. Então, veja que mesmo quando não tem citação direta, você tem isso aí que é chamado de alusão.
Jesus não está citando o texto dizendo, ó, assim está escrito, blá, 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 blá. Não. Ele está falando de alguma coisa que a Escritura diz, e essa Escritura está em Miqueias. Mesmo ele não está citando diretamente Miqueias, ele está fazendo uma alusão a Miqueias. Então, é uma alusão ao Antigo Testamento. Então, quase todos os livros da Escritura do Antigo Testamento foram citados no Novo, enfatizando assim que as Escrituras foram preservadas até a época de Jesus, e os apóstolos continuaram essa transmissão, passando para seus discípulos. O último apóstolo morreu por João, discípulo amado. Parece que até o ano 100 ele já havia falecido, ou lá para 105, né? Com toda a tradução do texto do Antigo Testamento, seguiu-se tanto pelos cristãos quanto pelos judeus não convertidos ao cristianismo. Então, até se expandiu essa preservação, porque antigamente ficava restrita essa transmissão do texto do Antigo Testamento só aos judeus. Com a expansão do cristianismo, né, versões em várias outras línguas foram preservadas e mesmo o texto hebraico também era preservado pelos cristãos, né? As primeiras edições impressas do próprio Talmud foi feita por cristãos. A primeira edição impressa na imprensa moderna foi feita por um cristão, uma gráfica cristã que imprimiu o Talmud. Então, o próprio cristianismo ajudou a preservação das escrituras hebraicas, né? Embora tenha dado mais ênfase às versões latinas e às versões gregas até o ano 300, 330 mais ou menos, que a Koiné estava viva ainda, se preservava o Antigo Testamento em várias versões diferentes grego, tá? Não somente a que a gente conhece como Septuaginta, mas em várias versões concorrentes em grego. Isso foi preservado no texto, na tradição bizantina até 1453, com a destruição de Constantinopla, aí houve uma grande fuga dos bizantinos, principalmente para a Itália, e podem ter levado muita coisa, a gente vai até ver isso depois. Pode ter levado muita coisa que eles tinham em Bizâncio para a Europa, né? Mas o cristianismo ajudou a preservar. Então, correu separadamente uma preservação do texto hebraico, principalmente na tradição massorética, mas não só na tradição massorética. E, do outro lado, versões em várias línguas diferentes pela tradição cristã. Certo, senhores? Perguntas. No Testamento você tem, por exemplo, Mateus e Hebreus fazem muitas citações diretas. Agora, os três livros que mais citam o Antigo Testamento é Mateus, Hebreus e Apocalipse, né? Hebreus e Mateus são citações diretas. Assim está escrito, tal, 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 tal. Para se cumprir o que disse o profeta, aí ele traz a citação. Apocalipse não tem nenhuma citação direta assim, é só alusão. Então, praticamente todas as imagens, símbolos que você vê no Apocalipse é pega de Daniel, Malaquias, Ezequiel e Isaías. Principalmente Daniel e Malaquias, mas muita coisa de Isaías, Jeremias, Ezequiel, muitas alusões, né? E os pais da igreja citavam assim de uma forma absurda. Tem texto no pai da igreja que o cara cita 8.000 vezes o Antigo Testamento, 11.000 vezes o Novo Testamento. Então, tanto que se não tivesse nenhum desses manuscritos do Antigo e do Novo, a gente conseguiria restaurar quase a Bíblia inteira só de citação de pais, né? Então, eles conheciam muito e citavam muitos textos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo. E também, você falou, fazer muitas alusões. É como a gente está ensinando, pregando, às vezes você não lembra o texto, você fala, Abraão, né, que Deus falou para ele,
que ele seria uma grande nação. Se você não lembra que está no Gênesis 12, mas você lembra da história, você faz uma alusão. Então, essas alusões, ó, como a linguagem que a gente acaba conversando, né, no dia a dia evangélico, evangeliquez, né, a gente vai fazendo referências o cara tem muito filho, a gente não brinca lá, ó, o pai Abraão. Embora Abraão tenha só, teve só, não, até que teve bastante depois com Quetura, né, Ismael e Isaac, mas depois com Quetura, Abraão também teve mais filhos. A Jacó que tem 13, né? 12 homens e uma mulher. E aí faz referências. Quem conhece a Bíblia sabe das referências que a gente está fazendo. Isso é alusão. Né? Tem alusões também a textos apócrifos. Paulo faz alusão ao profeta grego. Então tem muitas alusões desse tipo que ajudam a alusão na crítica só ajuda a definir que existia aquele texto, né? Mas em termos da própria crítica textual, não dá para você comparar uma alusão, né? É um pouco mais difícil. A não ser que seja bem específica num texto perdido, aí dá para usar. E aí, tudo bem? Povos, essa parte, então, da época do Novo Testamento mesmo, da preservação do texto.